Olá, meu nome é Lucila Turrini, eu sou professora e diretora de cursos da Uniabrat. Vou responder uma pergunta, fazendo parte aí do plantão holístico a ser publicado na quarta-feira. E é um canal direto aí com os profissionais holísticos e os professores, e é um serviço exclusivo do grupo WhatsApp. Bom, a pergunta que eu vou responder foi feita pela Suzy e tem a ver com esse universo do exercício da profissão, né, como terapeutas holísticos. Então a pergunta foi a seguinte: nossos diplomas nos dão autorização de atender, certo? Quais cuidados tomar ao abrir uma sala? Tem fiscalização? Ou até mesmo atender em casa? Então é uma pergunta extremamente importante e pertinente à nossa área, e eu vou alargar um pouquinho, eu vou esticar um pouquinho em relação a esse questionamento da Suzy, porque vai ser um material aí que eu estou gravando, inclusive para deixar disponibilizado também nos treinamentos que cada professor está aplicando aí no Centro Terra, aonde nós temos já apostilas de base dentro de cada treinamento, que seria a educação profissional e todas as leis aplicadas aí ao nosso universo, ao nosso atendimento. Primeira correção que eu vou fazer, que é uma correção simples, é que o termo não é diploma, é certificação. Há uma diferença em relação a esses dois documentos. Portanto, tanto é que na ABRAT, o CRTHBR é exatamente uma certificação de responsabilidade técnica. Então, nós trabalhamos na nossa área de técnica com certificação e não diplomas. Bom, como eu disse, eu vou dar uma alargada aí nessa nossa conversa, porque eu preciso primeiro dar a base para vocês de todo o procedimento, não somente legal, através das leis existentes no nosso país, mas também e muito fortemente eu quero influenciar nas questões da postura do profissional dentro da área de atuação na sociedade. Eu costumo dizer que o seu atendimento na sua cidade, você com o seu cliente, me interessa imensamente. Interessa porque você defende a minha profissão nesse teu universo. Então, nós precisamos também dar conta desse grupo de profissionais que representam as terapias naturais de saúde no nosso país. Então, as terapias naturais são direitos das comunidades, dever da União. Estão duplamente validadas pela etnociência. Portanto, essa é uma afirmação e é esse ponto de partida, é essa localização que eu quero começar a nossa conversa de hoje. Então, é um direito, é um dever da União, né? Do Estado, do município e do âmbito federal. Portanto, quando eu parto deste princípio, eu já me posiciono em um local e que aí neste local, aonde eu vou estar, que aí entra todos os argumentos que pautam o nosso trabalho, que fundamentam o nosso trabalho e que traz para nós a certeza de que não há nada de errado em ser terapeuta holístico, não há nada problemático no âmbito legal do nosso país, né? Então vamos seguir mais um pouquinho. Ainda nesse conceito de trazer para vocês afirmativas que vão dar base, sustentar melhor o discurso de cada um de vocês, a Organização Mundial da Saúde, na década de 70, postulou e aconselhou, né, a implantação da chamada medicina tradicional ou medicina complementar e alternativa nos sistemas de saúde. Pois bem, então todos os países, né, que fazem parte dessa organização, que são membros da Organização Mundial da Saúde, foi assim lá na década de 70, com vários argumentos, inclusive da OMS, dizendo que as terapêuticas naturais
elas são mais acessíveis, elas são mais baratas, elas têm o cunho principalmente de prevenção, de agentes da saúde, de médicos de família e tudo mais. Então, é simples imaginar que lá na década de 70, a própria organização deu esse parecer, essa orientação para que fosse realmente dado para a comunidade, já que é um direito da comunidade, ter acesso às terapêuticas todas naturais, baratas, e que realmente isso mudasse todo o panorama, principalmente ligado à visão da doença e não da saúde, não é? Então, por definição, nós sabemos definir largamente o que é doença e pouco sabemos falar sobre o estado de saúde. Bom, então, a partir da Organização Mundial, nós vamos ter aí, nesse quesito, um procedimento mundial. Vários países já, evidentemente, adotaram isso como uma prática da saúde, né? Nós temos aí em vários lugares do mundo um avanço nessa área tremendo, e o Brasil também tem uma grande contribuição, né? Porque o Brasil é o maior país que oferta técnicas, né, variadas na nossa área da saúde. Então, o nosso país hoje também no ranking tem aí uma posição extraordinária. Então, se tem no país mais ou menos 10 mil estabelecimentos, em torno de 4 mil mais ou menos municípios que estão aí ofertando para a sua população, através do Sistema Único de Saúde, hoje em dia 29 práticas da nossa área, né? A área que nós atuamos há muitos anos. Bom, já no universo da lei, né, ou das leis, nós vamos ter uma afirmativa que também é para dar uma base e sustentar o discurso, não é? Nenhuma lei federal proíbe as práticas das terapias holísticas. Então, portanto, se não existe lei, não existe crime, certo? Então, não existe nenhuma lei que proíba a nossa prática de terapias naturais e holísticas, né? E eu vou mostrar para vocês como esse caminho foi construído, certo? Então, olha só, a profissão, né, do terapeuta holístico não está ainda regulamentada por lei federal. Aí vem aquele e agora? Isso é muito confundido, né? Tanto para quem está ainda estudando na área, como também isso vem sendo um discurso externo para nós. Ah, a sua profissão nem é regulamentada. Portanto, nós temos que aí construir uma narrativa pautada na verdade, nos fatos, aonde nós precisamos ter a clareza que é a seguinte: não estar regulamentada não é a mesma coisa de ser ilegal, ilícita. São coisas totalmente adversas, antagônicas, não tem nenhum ponto aí de aproximação. Então, regulamentação não significa, de modo algum, que esteja proibida a prática das terapias naturais por terapeutas naturistas, significando que o exercício dessas profissões é livre. Pronto. É exatamente esse local que nós estamos. A nossa profissão no Brasil é livre. Mas, mais um probleminha aí. Profissão classificada como livre não é a mesma coisa de alabangu, não é a mesma coisa de clandestinidade, não é a mesma coisa de não estudar, nada disso. Ser livre não é a mesma coisa de ser bagunça. Todo mundo faz o que quer, da forma do que quer, até porque são práticas naturais, não deve ter nenhum efeito colateral. Outro equívoco, tem sim. E para tanto eu preciso estudar para entender aquele indivíduo que está à minha frente procurando os meus serviços e entender que ele é único, e cada vez que eu estudar mais,
né? Porque estamos lidando com uma complexidade e o material nosso é um material humano, nós trabalhamos com material humano, né? Então temos que considerar a complexidade. Então não existe nenhuma terapêutica melhor do que a outra, nem de um lado e nem de outro. Existe somente terapêuticas incompletas. Porque elas são imperfeitas? Não, porque o material humano ele é complexo mesmo. Pronto, então não temos que o questionar em relação a isso. Nós somos a profissão ela é livre, ela só não é regulamentada como mais de quase 79% das profissões no Brasil não são regulamentadas, são pouquíssimas que são. Então nós fazemos parte desse todo aí que está aguardando a regulamentação. Somente isso. Mas a partir disso eu também vou ter que entender e conhecer. Então, bom, se nós podemos trabalhar, se não existe uma lei federal que proíbe, a nossa profissão é livre, aonde isso é dito? Aonde isso foi enquadrado? Aonde existe um posicionamento do governo federal? Na CBO. A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. E é da onde? É do Ministério do Trabalho. E qual o link que eu posso estar lá pesquisando? .gov.br, gov de governo. Então, o Ministério do Trabalho regulamentou a ocupação de terapeuta holístico sob o número 322125 e definindo as nossas atividades, uma boa parcela desse universo que nós trabalhamos nas nossas práticas naturais. E, portanto, este número da CBO deve ser utilizado por todos vocês, em bloco de atendimento, em cartão de visita, em carimbo, Facebook, Instagram, em todo o material de divulgação, porque essa é a nossa classificação, né, no âmbito federal. Não é proibido e temos aí uma ocupação já bem estabelecida como título dentro da CBO. Certo? Então partimos também desse saber para poder deixar tudo mais encorpado no meu discurso. Então, para tanto, utilizem esse número para além do CRTH-BR ou outras classificações de outras associações, sindicatos e assim por diante. Essa é universal, essa aí é nacional, essa nós podemos utilizar porque existe esse parâmetro aí de regulamentação do terapeuta holístico pela CBO, pelo governo federal. Bom, pelo Ministério do Trabalho. Então, o que significa 3221? Esse bloco, né, que nós encontramos ali destinado a nós, o que significa? Que faz parte de tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas. Então, eles fazem tudo por bloco, né? Então, o prefixo 3221 tem a ver com esse universo de tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas. Aí nós vamos ter títulos, né? Eu vou ter primeiro técnico em acupuntura com final 05, eu vou ter o podólogo final 10, eu vou ter o técnico em quiropraxia o número 15, o massoterapeuta número 20, né? Sempre com o mesmo prefixo, e chega aí a nós. Terapeuta holístico é o título. E eu vou ter sinônimos desse título. Então, um terapeuta holístico, ele é a mesma coisa que um terapeuta naturopata, que é a mesma coisa de um terapeuta alternativo, que ele é a mesma coisa de um terapeuta naturista e que ele é também a mesma coisa do que um terapeuta homeopata não médico. O que vai diferenciar? Eu absorver e adotar um título, que é sinônimo na verdade, né? É a minha capacitação. Logicamente, se eu vou me apresentar como uma terapeuta homeopata, né? Porque existe um médico homeopata e existe o terapeuta homeopata. Então, logicamente, eu tenho que comprovar a minha capacitação. Se eu trabalho como terapeuta naturopata, eu vou ter que agregar várias técnicas no meu atendimento, não somente a vibracional, não somente a energética, energia prana e assim por diante. No terapeuta, se eu classifico como terapeuta naturopata, complementar, integrativo, significa que eu preciso agregar mais técnicas de atendimento.
Portanto, eu posso estar utilizando a numeração da CBO 322125 quando eu estiver defendendo o meu título como terapeuta naturopata. E aí eu vou ter toda a minha cartela de técnicas de avaliação, equilíbrio e recomendação. Perfeito? Então é assim que se dá dentro da CBO. Nós vamos ter depois a área da estética também e das doulas e assim por diante. Então nós vamos partir para agora o que seria a descrição sumária. Eles logicamente colocam de uma forma aonde vai estar dando conta desse bloco 3221 e vai colocar tudo meio misturado, junto e misturado. Então, o que seria esse universo? Massoterapeuta, técnico em acupuntura, terapeutas holísticos, as doulas e a estética. Como é que eles reuniram isso tudo como atividades, né? Até onde nós podemos trabalhar, né? Oficialmente pelo Ministério do Trabalho, que reconhece e já deu o nosso número. Aplicam procedimentos estéticos e terapêuticos manipulativos, energéticos, vibracionais e não farmacêuticos, né? Isso é importante, eu não tenho nem que tecer muito a respeito. Os procedimentos terapêuticos visam a tratamentos de moléstias psiconeurofuncionais, musculoesqueléticas e energéticas, além de patologias e deformidades podais, né? Porque o podólogo também está nesse bloco 3221. Bom, no caso das doulas, o que elas fazem normalmente é praticado por enfermeiras. Elas visam prestar suporte contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal, né? Favorecendo a evolução do parto e bem-estar da gestante. Bom, aí nós vamos ter mais outra atividade ou atividades possíveis. Nós avaliamos as disfunções fisiológicas, sistêmicas, energéticas, vibracionais e em estética dos pacientes / clientes. Pronto, vamos começar agora mais uma afirmação das nossas atividades. Recomendam aos seus pacientes clientes a prática de exercícios, uso de florais e essências florais e fitoterápicos com o objetivo de diminuir dores, reconduzir ao equilíbrio energético, fisiológico e psico-orgânico, bem como cosméticos. Aí entra no pessoal que também está nesse mesmo bloco, que trabalha com os cosmecêuticos, né? Que tem a ver com o conceito da cosmética com os nutracêuticos e ou um alimento funcional, no caso propriamente dito, óleos essenciais visando a saúde e o bem-estar. Alguns profissionais trazem o uso de instrumento pérfuro cortante, no caso, logicamente, do técnico em acupuntura, né? Mais uma vez, você vai absorver um título ou até o sinônimo dele a partir do momento que você tem a capacitação para isso. Então, o pessoal do bloco 3221, não é porque ali está, fazem uso de instrumento é que nós vamos poder fazer. Não, só vai fazer quem é acupunturista, né? Evidentemente. Quem trabalha com auriculoterapia, por exemplo, né? Fazem uso também de medicamentos de uso tópico e orteses, que seria a parte toda ligada à locomoção, né? E outros aplicam métodos das medicinas, a oriental e a convencional. Então, esse é a descrição geral na CBO. Perfeito? Tá ficando bonitinho, tá ficando com uma certa coerência. Nós estamos aí trilhando a lógica, o pé no chão, né? Porque tudo isso para acontecer, pessoal, muitas pessoas estão fazendo lição de casa. Muitas pessoas estão lutando há anos para que tudo esteja no estágio que está. Então, um profissional que ele chega agora ou tem pouco tempo dentro da área precisa tomar ciência disso,
porque muitos estão trabalhando para chegarmos onde estamos. Então, logicamente, eu não posso permanecer com o mesmo discurso da década de 60, aonde, né, a área da saúde oficial dizia que a acupuntura era charlatanismo, que isso tudo não tem nenhuma comprovação científica, lê do engano. Só no Congresso Internacional aqui no Rio de Janeiro das práticas integrativas, aí foi apresentado 900 trabalhos científicos, fora todo o relato clínico, né, da experiência dos profissionais que já estão trabalhando no SUS com as práticas. Só o ano passado foram 30 mil profissionais capacitados na área hoje de 29 práticas naturais de saúde como técnicas complementares. Perfeito? Então nós temos que renovar o nosso discurso, temos que ter mais conhecimento, porque muitas pessoas tiveram que trilhar caminhos espinhosos, rotulados, né? E hoje nós precisamos atualizar o nosso discurso para que tudo isso continue dando bons resultados. Bom, local de atendimento, que foi a pergunta específica agora da Suzy. Eu tive que fazer uma introdução para localizar, colocar vocês num bom lugar do saber dentro da nossa profissão. Então, olha só, embora ainda não seja esta uma atividade previamente regulamentada, a profissão, está devidamente cadastrada no Código Nacional das Atividades Econômicas, junto a quem? Ao Ministério do Trabalho. Portanto, um estabelecimento comercial, nós vamos estar aí encaixado exatamente nisso. Então, quais são os estabelecimentos comerciais que estão ali cadastrados no Código Nacional de Atividades Econômicas do país, né? Nós vamos falar de instituições, associações, corporações, agências, escritórios, consultórios, oficinas, botequim, bares ou qualquer outro criado, que aí nós vamos ter esse termo, transacionar com o público. Então, qualquer profissional que vai estar num trato com o público, mudando a vida desse público, recomendando algo a esse público, vai necessitar passar por todo o trâmite normal para essa condição. Então, para nós terapeutas é exatamente a mesma coisa, reforçando inclusive o que nós estamos afirmando há muito tempo, que não é proibido, que eu posso e devo regulamentar tudo com os órgãos competentes da minha cidade, que eu posso sim ter um local de trabalho, que eu não preciso mais ficar na periferia da vida, clandestinamente quase, né? Ou achando que isso é menor. Não, nós estamos extremamente bem estabelecidos para trabalhar. Perfeito? Então, qual que é o passo a passo da história? Ali, botei uma fotinho do alvará de funcionamento. Então, o terapeuta por si, como pessoa física, ou por uma clínica, ou por sua clínica, ou consultório, nesse caso, como uma pessoa jurídica, deve regularizar sua situação perante aos poderes públicos competentes e assim ter tranquilidade em seus trabalhos. O terapeuta profissional deve cadastrar-se na prefeitura municipal da cidade onde trabalha e obter o alvará de licença, de localização e de funcionamento. E é um procedimento obrigatório para quem for lidar com o público. Não difere nada dos outros profissionais, de outros comércios, de outras atuações econômicas. Devemos colocar esse alvará, né, num local visível, como qualquer outro estabelecimento, aonde e com o objetivo de serviço pela fiscalização sanitária. Eu vou dar um exemplo para ficar interessante em relação a essa matéria, né? Esse conhecimento. Por exemplo, eu recebo muitas ligações, principalmente em relação aos terapeutas que trabalham com florais.
Bom, e eu vou reproduzir para vocês qual é o meu posicionamento e o que eu defendo. A essência floral, ela no nosso país, ela não é classificada como remédio, ela não tem um princípio ativo. Qualquer leigo pode na farmácia comprar. Ele mesmo pode decidir qual a fórmula que ele quer. Isso na maioria das farmácias do Brasil. Porque a Anvisa não considera sendo um remédio, porque não tem princípio ativo. Portanto, é fácil, né? O profissional vai lá, compra a tintura que vem da Inglaterra, traz aquela bateria de 38 essências, se for no sistema BA, e começa a formular no seu próprio consultório, no seu espaço holístico, ele começa a fazer a formulação, até porque é simples, né? Sabemos como é que faz, como é que a solução é feita, qual é o tipo de conservante. Perfeito. Se esse profissional, a fiscalização bater, ele vai ter problema. Por quê? Porque a essência floral, ela é proibida? Não. É porque a essência floral tem princípio ativo? Não. Por que então vai ter problemas? Porque existe o quê? A fiscalização sanitária. Para eu estar ofertando para alguém algo que ela vai ingerir, uso interno, eu tenho que passar pelo todo o processo de ter um local aonde, como se fosse um laboratório, a higiene, o tipo de vidro, esterilizar tudo, porque evidentemente eu posso manipular e dentro daquela substância que é só água, só um remédio vibracional e um brande ou enfim um conservante qualquer, eu posso estar ali, né, colocando várias bactérias. Então, o problema dos florais é exatamente quando a fiscalização sanitária bate a porta, porque nós temos que saber e preparar algo que vai ser ingerido com todo o procedimento e protocolo de qualquer ambiente que necessita da máxima limpeza. Luva, máscara, tudo isso. Por isso que normalmente nós colocamos num bloco de atendimento, no caso, uma recomendação floral e mandamos o nosso cliente comprar na farmácia. Porque lá tem um engenheiro químico, ali tem um farmacêutico, ali tem uma responsabilidade daquele produto saindo daquele local. Perfeito? Então é assim que funciona. É assim que nós temos que ter esse que eu chamo de segurança profissional. Então, voltando, nós precisamos, se eu for atender ao público, ter o meu alvará de funcionamento, uma de licença, e isso junto à prefeitura. Certo? Lucila, e se eu for trabalhar em casa? Bom, você pode trabalhar na sua casa por N motivos. Hoje nós temos várias possibilidades. Hoje tem como ter um CNPJ com endereço residencial, nós temos um microempresário, nós temos a possibilidade, mesmo trabalhando em casa ou em domicílio, né, profissional que vai à casa do cliente, podemos também estar amparados pela lei e também vamos ser tributados, né, evidentemente, recolher aí o que for necessário. Eu posso ser um autônomo, recolher todo o que é necessário como autônomo e assim por diante. Então, nós podemos não conseguir chegar nesse patamar por N questões, outras, né? Mas tudo isso é possível e deveria ser o objetivo de todos nós. Porque é assim que nós vamos estabelecendo a nossa posição num bom lugar na sociedade. Economicamente falando, é viável? É viável. Mas isso não significa que não tem nenhuma responsabilidade. Isso não significa que você não possa ser acionada por um mal feito. Eu vou dar mais um exemplo. Diferentemente dos florais, os fitoterápicos passam por uma regularização pela Anvisa, né? Vários princípios ali, várias plantas já estão catalogadas ali na Anvisa, né? Com princípio ativo. Então tivemos um caso de um profissional que ele começou a formular
fitoterápicos e algumas outras coisas também supostamente da área natural, né? E começou a formular dietas ou algumas plantas para potencializar a parte cognitiva. E ele simplesmente começou a fazer cápsulas, remédios, dragas dessa fórmula. O que vocês acham que aconteceu com ele? E outro que mandou uma fórmula enorme de uma dieta, foi passado para mim, para eu avaliar quais eram os princípios ativos, e estava totalmente errado. Terapeuta holístico não faz aquilo. Então, ele está fora do que é permitido. Logo, isso é ilegal. A profissão não é, a conduta pode ser. Quando o profissional ele avança aonde ele não pode avançar, porque ele não tem a capacitação para isso, certo? Então ninguém, enquanto terapeuta holístico, recomenda dieta. Nós fazemos manejo alimentar. O nosso fundamento de conhecimento é oriental, é polaridade. É totalmente diferente o conceito da formação de nutricionista, por exemplo, da formação acadêmica. Porque nós vamos estar fazendo esse manejo com outros saberes, com outro conhecimento. Isso sim pode. Perfeito? Então, seguindo mais um pouco, o alvará eu acho que ficou claro, e vamos terminando aqui falando sobre registros de certificados. Então, nós temos um panorama super interessante nessa área de certificação. Eu, primeiramente, vou dizer o seguinte: para quem não for estudante da Uniabrat e tem outros certificados de outras escolas ou até de terapeutas que dão curso, a partir do momento que eu recebo, né, um documento que eu participei tantas horas, seja de curso, congressos, seminários, e não está atrelado a uma biblioteca nacional, como é o caso da Uniabrat, eu devo me reportar a um cartório de registros de títulos e documentos de cada cidadezinha de vocês. Qual que é a intenção de fazer isso, né? Registrar cada título, então cada certificado de curso, de participação e assim por diante, né? De palestras, o que for. Por quê? Esse certificado, quando ele não está atrelado à Biblioteca Nacional e ao RDA, que é o nosso certificado, isso significa que você tem um instrumento particular. Esse documento é particular. A partir do momento que você vai lá e registra, ele sai do âmbito particular e ele se torna um documento público. Certo? Então, nesse sentido, você pega o seu certificado e transforma ele em um documento público para qualquer momento. Esse documento pode ser acionado como direito adquirido e também pode produzir efeitos jurídicos contra terceiros, porque não é mais um instrumento particular, ele é um documento público. Então, isso também é uma forma de se calçar, é uma forma de prevenir, dar autenticidade ao seu certificado. Já no caso da Uniabrat, nós temos aí a Biblioteca Nacional, que esse RDA tem esse significado. Então, todo esse procedimento que precisa ser feito num cartório, para deixar todo mundo bem confortável, a chave RDA que faz essa autenticidade para nós. Então, nós não precisamos fazer duas vezes. Pode fazer, né? Mas não precisaria. Mais um documento que vocês podem gerar e automaticamente no site da Abrat. Quando eu tenho o meu CRTH-BR, né, que é o meu certificado de responsabilidade técnica, tem lá, eu posso gerar uma certidão pública com o meu nome, a minha profissão, o número do meu registro, tudo certinho. É automático. Tem uma validade, se não me engano, de 3 meses esse documento.
Então, o que é isso? Dispõe, qual que é o significado da certidão pública? Dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos, esclarecimentos de situações. Então, olha só que bacana. Eu tenho a CBO, além do posicionamento mundial em relação à nossa prática, e outros países adotarem isso fortemente. Eu tenho o CRPH-BR, com todos os serviços que a Abrat oferece para afiliados, como inclusive departamento jurídico. Eu tenho, como geral, uma certidão pública, exatamente o que eu faço, quais são as técnicas que eu posso estar e vou aplicar. Isso é bom sempre estar sendo atualizado na Secretaria da Abrat, né? Inclusive a minha está faltando algumas coisas. Eu tenho o meu diploma com autenticidade de uma biblioteca nacional. Eu tenho condição de estar totalmente segura. Eu sei agora que eu preciso ir na prefeitura. Eu preciso do meu alvará de funcionamento. Eu preciso colocar esse lugar no lugar público para a vigilância sanitária poder estar tendo acesso rápido e imediato, não somente a vigilância, mas o público em geral, que aquele estabelecimento, aquele consultório, aquele espaço holístico pode fazer esse atendimento, está tudo certinho, né? Nós vamos emitir inclusive recibos e tudo mais. Existe também no site da Abrat todo o modelo de recibos também e assim por diante. Então, eu acho que nesse sentido ficou tudo muito claro, né? Como nós já avançamos em tudo isso. Então, volto a dizer, você pode trabalhar, não é ilegal, não existe lei nenhuma que proíbe, nós já estamos classificados na CBO, nós temos entidades autorreguladoras, como é o caso da Abrat e outras associações e sindicatos, e pronto. O que vai realmente causar qualquer problema, como qualquer profissão, é a conduta profissional, né? Somente essa é a questão, como qualquer outro profissional. Então, quais são as condições gerais? Aonde, afinal de contas, as pessoas contratam um terapeuta holístico? Logicamente, nós atuamos na área da saúde. Esse é o discurso, gente. Nós não trabalhamos em outro lugar. Qual é a camada, o tecido social que o terapeuta holístico trabalha? Chama-se área da saúde. Né? Temos vários profissionais e somos um deles, tá? Serviços sociais e serviços pessoais. Bom, a grande maioria, é verdade, atua como autônomo, trabalhando por conta própria, de forma individual, embora, né, nós podemos, pela nossa capacitação, nós podemos trabalhar em equipe nos espaços holísticos, nós podemos ser contratados por spa, nós podemos ser contratados por hotéis, empresas, projetos junto às prefeituras, principalmente aqueles direcionados à qualidade de vida em ambientes como praça, praias, clubes, né, que são aqueles movimentos que a prefeitura banca para ter profissionais fazendo atividades com o público da terceira idade, o conceito de uma boa alimentação, né, exercícios e atividades físicas, o yoga e assim por diante, né? Então são profissionais que são contratados para trabalhar no âmbito de ambiente público, isso através da prefeitura. Em algumas cidades pode ser contratado em postos de saúde, trabalho social em hospitais, asilos e orfanatos. Bom, essa parte de contratado em postos de saúde, eu quero terminar aqui essa longa aula, né, porque virou uma aula, sobre os postos de saúde. Bom, por conta das 29 técnicas no SUS, está havendo uma confusão. O pessoal acha que vai fazer curso e vai ser contratado pelo SUS. Não é assim. A política adotada hoje, que veio da Organização Mundial de Saúde, como eu disse para vocês, chegou aqui ao Brasil há muito tempo, inclusive, né? Em 2006 nós tínhamos tantas práticas no SUS, 2010, e assim chegamos até hoje a 29 práticas naturais no SUS. A política permite, a política da União, a federal, ela dá as diretrizes para que isso aconteça. Quem vai resolver a gestão, a locação, realocar
e a parte financeira são os estados e municípios. Por isso nós encontramos prefeituras que já adotam isso, que é o caso aqui de Niterói, que vão até contratar terapeutas. Nós vamos ter prefeituras que não, a maioria inclusive vai estar utilizando o seu próprio quadro de profissionais para aplicar as técnicas integrativas, que é o que está acontecendo. Tanto é que eles já capacitaram 30 mil profissionais na área integrativa para trabalhar diretamente no SUS, né? E nós vamos ter lugares que vão contratar. Nós temos profissionais nossos trabalhando no HC em São Paulo, nós temos o pessoal trabalhando no Hospital de Câncer em Recife, nós temos aplicação também em vários hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro, de Reiki, não é? Nós temos um hospital holístico em Goiás, em Goiânia particularmente, e assim por diante. Mas essa não é a realidade nacional. Então, se tiver algum curso por aí dizendo que, olha, faça comigo, porque você vai ser contratada por um órgão público, desconfie. Tá? Nós podemos chegar a esse ponto, mas não estamos ainda. E isso é regional. Depende da gestão, do paradigma, da cabeça daquele prefeito, daquela localização, localidade e assim por diante. Perfeito? Então tomem cuidado em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, hoje o SUS estando adotando, né, comprovando cientificamente 900 trabalhos científicos na nossa área, não só do Brasil como fora do Brasil, e tudo isso, o SUS praticando, o que significa? A demanda, ela vai aumentar. O SUS é um só, apesar de ser único e nacional. Ele já é debilitado, ele já é deficiente nos seus atendimentos. O que acontece? Quando se oficializa técnicas no SUS, automaticamente é uma propaganda gratuita para nós, o aumento de atendimento, porque existem pessoas que precisam da segurança, se a técnica que eu aplico, ela procede, ela é científica, ela é realmente usada, não é um experimento qualquer. Se ela tem via propaganda que agora está no SUS, né, quase 30 práticas, eles não vão parar nisso, o meu trabalho ele enriquece. As pessoas me procuram mais, porque para essa pessoa é importante isso. Eu já sei que isso acontece, mas para uma boa camada aí da sociedade, estar hoje no SUS, mesmo eu não trabalhando, não ser uma profissional que trabalha diretamente no SUS, eu estou me beneficiando. Isso é um progresso, isso é um avanço. Porque a demanda, ela vai estar continuando, ela é enorme, e eu tenho relatos de profissionais que não estão dando mais conta, estão dispensando clientes. Eu sou uma delas. E temos aí professores que estão exatamente nessa condição, porque nós sabemos que estamos cada vez mais doentes, mais cronificados, até porque não conseguimos ainda mudar de paradigma em relação à saúde, não é? Então não trabalhamos no Brasil de uma forma efetiva com a prevenção. Então, evidentemente, estamos cada vez mais cronificados. E é nesse sentido que a demanda cresceu para nós. Nós temos muito trabalho pela frente. Muito para mudar a realidade social daqui a um tempo, para ajudar a mudar o paradigma, e para isso nós contamos com a conduta e postura do profissional que está entrando nessa área. As questões financeiras relacionadas é uma consequência. Isso vai acontecer. Só que tem um caminho a ser seguido, não é? Já viu que já começou aqui o atendimento aqui já em outra situação, né? Vou parar aqui na gravação para não atrapalhar mais ainda.